tem muita imaginação de quem é Jesus, mas poucas pessoas conhecem o Jesus bíblico. Eu vi um testemunho essa semana que me impactou muito, de um pastor que o Senhor usou ele, era batizado com o Espírito Santo, expulsava demônios, e um dia uma pessoa se levantou contra ele com mentiras, e esse homem deixou o pastorado, ficou tão indignado com aquilo, começou a levar o nome da pessoa que tinha falado mentira dele no monte. E ele falou, quanto mais eu orava para Deus amaldiçoar aquele cara, mais Deus abençoava. Aí ele ficou revoltado, foi com Deus nesse momento e deixou o pastorado. E um belo dia o Senhor o levanta, e aí ele conta no testemunho dele que ele conheceu um outro Jesus. E ele, como crente caído, gente, crente caído é pior do que incrédulo, faz coisas terríveis. E este homem, pastor, fez coisas terríveis. E ele confessa abertamente, ele fala, olha, não tenho vergonha de falar dos meus pecados. Eu achei interessante isso, porque nós não somos super-homens. Mas ele teve uma experiência com Jesus, que ele conheceu um outro Jesus, que não era aquele Jesus que estava ali esperando, né, uma oportunidade para dar uma chibatada nele. Ele conheceu um Jesus de amor. Ele conheceu Jesus bíblico. Então ele voltou para o pastorado e Deus abençoou, e ele morreu, acho que tem uns 2 anos mais ou menos. Então, nós podemos estar adorando um Jesus imaginário. E nós podemos estar adorando o Jesus bíblico. Para adorar o Jesus bíblico, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que ter uma experiência pessoal com ele. Você tem que se aprofundar. Às vezes as pessoas se convertem e falam, não, acabou. Vou para o céu, está garantido, meu passaporte está carimbado. Mas, irmãos, nós temos muito mais em Deus. Então, o que define o seu Jesus? Qual tipo de caráter tem o seu Jesus? Você já leu o Sermão da Montanha e falou assim, gente, quem que está falando aqui? Ali está falando do caráter de Jesus. Então, hoje eu vou abordar uma parte deste caráter, eu vou abordar uma parte do que Jesus fez, que na verdade é o início para nós. Nós não podemos fazer sem primeiro conhecer e ser como ele. Se o nosso Jesus não é bíblico, eu estava vendo essa avezinha de bonsai e eu fiquei imaginando a gente. O que é essa árvore? Qual que é a característica dela? Primeiro, ela não cresce. Ela é uma árvorezinha que fica mais ou menos desse tamanhozinho. Segunda coisa, ela dá muito trabalho. Você tem que ficar podando ela, você tem que ficar cuidando dela o tempo inteiro. E a terceira coisa, sabe por que ela não cresce? Porque ela tem um arame amarrado nas suas raízes que impede o crescimento. Então, quando você vê uma árvore de bonsai, não acha bonitinho, não. Aquilo é uma maldição. Aquilo é algo terrível que fizeram com a natureza, prendendo ela, impedindo ela de crescer. E às vezes, quando nós não temos uma visão de quem é o Jesus que nós vamos nos relacionar com ele, a gente se torna essa árvorezinha. Não cresce. Você conhece muitos irmãos assim, estão no nosso meio há anos e anos, e nunca floresce, e nunca cresce. Então eu quero falar a característica do fruto. Ser como Jesus é diferente de fazer como Jesus. Ou fazer a árvore boa e os seus frutos bons, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, 33. Então, só provando do fruto que nós vamos saber se ele é bom ou se ele é ruim. Então, aqui a gente entra lá em Gálatas 5, vai descrever o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque elas estão acima da lei.
Eu estava meditando essa noite, o Senhor me acordou de madrugada e eu estava falando, o Senhor falando comigo sobre a lei e sobre a graça na qual vivemos. É como se a lei tivesse aqui e a graça milhares de anos-luz na frente. E aquela imagem me impactou. Porque nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Mas a graça é muito maior do que a lei. Então, o fruto do Espírito é como se você imaginasse uma mexerica com 9 gomos, que são os 9 partes dela. Para ser como Jesus, precisamos manifestar o fruto do Espírito. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos ser nascidos de novo. Quem não nasce de novo não pode experimentar do Espírito de Deus. Nós precisamos fazer do batismo uma experiência constante na nossa vida. Que muitas vezes nós somos batizados, passamos pelas águas, temos aquela experiência com o Senhor, mas a coisa morre ali. Nós não crescemos mais, nós não vamos além. Então nós temos que tomar o batismo como um marco na nossa vida. É como a ceia que nós fizemos aqui nessa manhã. Ela é um marco. Ela é uma experiência que nunca pode faltar na nossa vida. Porque nós precisamos, na ceia nós sabemos quem somos e quem o Senhor é e a obra que Ele fez por nós. Terceira coisa que eu preciso fazer e nós vamos fazer, crucificar a nossa carne diariamente. Vigiar as paixões e concupiscências. Irmãos, nós estamos falando de quê? De mente. Nós precisamos ter uma mente renovada, restaurada pelo Espírito Santo de Deus. Para manifestar esse fruto, nós precisamos disso. Então, paixões tira o Senhor do centro. Eu tenho uma paixão tão grande que ela é primeiro lugar na minha vida. Não é mais o Senhor. Então, eu tenho que vigiar isso. Ela se torna um Deus em nossas vidas. A concupiscência está ligada à cobiça de bens materiais e prazeres sexuais. Precisamos vigiar também nessa área. Não podemos andar de qualquer maneira. Não podemos falar, não, essas coisas não me afetam. Afetam sim. Tudo que passa ao seu redor tem o objetivo de afetar a sua vida. Então, portanto, você precisa estar vigiando com o Senhor. As tentações vêm para todos e cumpre a nós fugir delas. Por que eu coloquei essa palavra fugir? Porque você não enfrenta a tentação. Você não acha que você é maior do que ela, não. Se ela chegou, é porque o diabo sabe que ela é uma fraqueza na sua vida. Então, o que você tem que fazer como homem e como mulher de Deus? Fugir. Eu tinha um pastor amigo que uma vez uma senhora entrou no gabinete dele e olhou para ele e falou assim, pastor, você tem uns olhos tão lindos. Ele falou assim, tá bom, só um minutinho. Levantou, foi lá, falou, você vai pegar aquela mulher, tirar ela lá da minha sala e falar para ela que nunca mais eu a atendo. Isso é fugir do pecado. Isso é, corre dele, meu irmão. Não enfrenta ele não, que você não dá conta, nem eu. Então, o fruto do Espírito é essa mexerica aqui. Essa é um fruto só, mas que tem várias características. Então, primeira característica, amor. Eu fiz algumas definições aqui para a gente rapidamente entender o que é isso. O que é amor? É fazer algo para alguém sem segundas intenções, de maneira que Jesus seja glorificado. Assim eu defino o amor. Quando você faz o amor com segundas intenções, você perdeu. Já não é amor mais, é interesse. Alegria, sentimento de esperança e contentamento, que excede os problemas e circunstâncias. Então, você tem amor? Você tem alegria? É só o Espírito de Deus que pode dar isso. Paz, sentimento de confiança plena em Deus, na sua proteção e cuidado. Essa é uma paz que ninguém pode te dar, só Deus. É interessante quando Jesus vai lá para o deserto, eu imaginei que o Senhor estava passando por uma forja, né? Ele estava sendo moldado ali.
Ele estava sendo testado. E cada um de nós vai passar por um deserto, irmão. Mais dia, menos dia, a sua vez chega. E vai ser um momento que você vai olhar, você fala, gente, ninguém pode me ajudar aqui. Só o Senhor pode me ajudar. Aí você começa a entender que você precisa ter uma dependência dele. É lá no deserto. Longanimidade, o que é longanimidade? Paciência que nos dá capacidade de resistir além do tempo normal. Eu estouro em 2 minutos, através do Espírito Santo, só daqui 1 hora. É isso, é ser longânimo, é não perder a paciência facilmente. E é interessante, quando a gente perde a paciência facilmente, o diabo começa a entrar, a achar uma brecha na nossa vida. Aí você vai contar aquelas pessoas que estouram com todo mundo e fala assim, não, eu sou autêntica. Sabe? Eu falo aquilo que eu penso ali na hora. Não, você é uma pessoa sem longanimidade. Você está ferindo as pessoas e achando que elas estão achando que você é sincera. Não tem sinceridade aí. Benignidade, ser amável, é ter compaixão, misericórdia, é ser generoso com o próximo. Bondade, é fazer o bem não para agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. Lembrando que esse correto e justo é segundo Deus, né? Não segundo nós. Quando a gente olha e fala, não, essa pessoa não merece minha bondade, não. Mas Deus, já pensou se Deus pensasse assim a nosso respeito? A gente estaria frito, né? Fidelidade. É ser fiel a alguém sem ter que ser correspondido, porque é justo. Reflete a fidelidade de Deus. É um dos sentimentos hoje, uma parte do fruto que está faltando muito no nosso meio. Fidelidade. Fidelidade à sua liderança, fidelidade à sua comunidade, fidelidade àquela pessoa que está cuidando de você. Seja fiel com ela, seja fiel. Está alguém falando ali mal de uma liderança que você conhece? Fala, irmãos, ou vocês calam a boca aí, eu vou embora. Tem que ser assim, tem que ser radical nessas coisas. Porque o fiel é, não, eu vi falando mal do senhor ali, mas eu não fiz nada, eu não falei mal, mas estava lá ouvindo e sendo contaminado por aquilo. Mansidão é a capacidade de ser sereno e agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. Aqui está falando de confiança. Quem que era o homem que a Bíblia fala, o homem mais manso? Não, sem ser Jesus. Moisés. Mas você lendo a vida de Moisés, você acha que ele é manso? Eu não acho. Por quê? Porque nós temos uma visão errada do que é mansidão. Mansidão não é aquela pessoa recatada que fica ali. Não, não é isso não. Mansidão é uma pessoa que confia tanto no Senhor que vai acontecer uma coisa e ela fala, o Senhor está aqui na situação, então eu vou ficar calado, eu vou ficar quieto. Porque Deus vai agir. Eu conheço o meu Deus. Domínio próprio, a capacidade de conter-se a si mesmo contra os seus próprios desejos, instintos e paixões. Como nós precisamos disso hoje, irmãos. Mas eu tenho uma boa notícia, isso não depende de você. Isso depende do Espírito Santo de Deus. Depende de você o fato de aproximar-se do Senhor, do Espírito Santo, e falar, Senhor, vem sobre mim. Eu não quero agir segundo a minha carnalidade, segundo os meus sentimentos. Eu quero agir dirigido pelo Senhor. Aí, irmãos, Ele vem sobre você e te controla e te dá domínio próprio. As pessoas vão chegar e falar, olha, o fulano mudou, ele não era mais aquele cara explosivo que brigava com todo mundo. Por quê? Não é porque ele virou uma pessoa boa, não. É porque agora o Espírito Santo está controlando a vida dele. E o Senhor nos dá esse prêmio, irmãos, de começar a aparecer com Jesus através do fruto.
Nós somos a carta que o mundo lê, irmãos. O mundo lê Bíblia? Não. Quem que ele lê? A sua vida, a minha vida. E se nós apresentarmos essa característica de Jesus, do fruto do Espírito, as pessoas falam, eu quero esse Deus. Porque eu conheci o Robert, eu sabia quem era o Robert, mas ele não age como ele agia antigamente. Por quê? Ele vai chegar até você e falar, por quê? Aí você fala assim, porque agora tem um Espírito Santo em minha vida que controla meu ser. Então, a pergunta vem depois de vez, nós somos como Jesus, nessa manifestação dos dons? O seu caráter está sendo formado em nós? Irmãos, essa aí é uma forja. É como se pegasse ali e fizesse uma forma de Jesus, tirasse Jesus do meio e falasse assim, agora você vai ter que entrar ali e se conformar com aquela forma. É assim que forma o caráter de Deus em nós. É abrindo mão das coisas. Quando alguém, eu costumo brincar e falo isso sempre, se você é o único da sua família que teme ao Senhor, a sua herança vai ser a menor. Não é porque Deus não te ama, não. É porque é uma prova para ver se você confia em Deus ou não. É uma prova para ver como é que você está se relacionando, como é que você está sendo forjado. Alguém vem, bate no seu carro e fala, não vou pagar. Qual que é a sua reação? Não, vou entrar na justiça, vou te arrebentar, porque eu tenho um advogado de última geração, não sei. Irmãos, isso não reflete o caráter de Cristo. Irmãos contra irmãos, entrando na justiça um contra o outro. Irmãos, isso é uma vergonha para nós. Não só como de fora, mas muito menos com de dentro. Chama os presbíteros e fala assim, pastor, presbítero, julga essa causa minha aqui, ó. Nossa, o presbítero vai ouvir você e o outro, falando, é assim que tem que fazer. E você vai fazer. Porque, irmãos, o ser como Jesus é obedecer. Põe essa palavra no seu coração. Você vai obedecer, você vai falar, Senhor, mas eu vou perder muito dinheiro, eu vou perder minha reputação, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. E o Senhor fala, mas você não vai me perder se você fizer isso. Que obras podemos gerar do jeito que estamos? Eu posso expulsar demônios? Posso. Posso curar os enfermos? Posso. Porque a palavra de Deus se cumpre. Eu não estou falando o meu nome, se era do meu nome não ia. Mas se eu falo o nome de Jesus, vai acontecer, irmãos. Os milagres vão estar aí junto do seu ministério, junto com você, onde você for ministrar. Mas qual que vai ser o resultado disso na sua vida? Porque isso aí pode estar mascarando algum problema interno seu. Algum problema que você não resolve, que você fala assim, não, Deus está me usando aqui, ó. Eu oro, os enfermos são curados. No entanto, Deus queria tratar com você aquele probleminha seu, aquele quartinho escuro, trancado lá dentro do seu coração que ninguém entra. E você não dá a chave e nem abre para o Senhor entrar. Por quê? Porque o Senhor está me usando. Eu prego, pessoas aceitam Jesus, mas meu coração está podre, porque eu não permito o Senhor trabalhar na minha vida. O que eu preciso fazer para ser como Jesus? Primeiro, ser batizado com o Espírito. Batizado, Jesus saiu da água e eis que ele abriu os céus e viu o Espírito descendo como pomba vindo sobre ele. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É ter essa consciência, irmãos.
Que primeiro, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, ter essa experiência que Jesus teve, do Espírito Santo vir sobre você. Eu me converti, eu fui ter uma experiência com o Espírito Santo 10 anos depois, irmãos. Olha que coisa, eu vivia dentro da igreja, era diácono, fazia parte, fazia tudo dentro da igreja, fazia a comissão, era da parte financeira. Mas eu fui ser batizado com o Espírito Santo 10 anos depois. Mas houve uma mudança. Os meninos chegavam para a Rosângela e falavam assim, mãe, o que aconteceu com meu pai? Ele mudou. Mas não era para eu ter mudado há 10 anos antes? Mudei muito pouco, irmãos. E aí eu não estava mais. Quando você não é batizado com o Espírito Santo, você converte, você muda. Mas você não gera o fruto do Espírito na sua vida. Então fica aquele convertido assim, gente, esse cara não é convertido, por que está fazendo isso? Porque não está gerando o fruto do Espírito na vida dele. Ser cheio do Espírito Santo é permitir ser controlado por ele. Aquilo que o pastor Neves pregou aqui semana passada, a presença de Deus, através do batismo com o Espírito Santo, vai estar sempre com você. Vai mudar algo dentro de você. Segunda coisa, você precisa servir os irmãos. Irmão, crente que não serve, dá trabalho. Na igreja tem duas posições. Ou você está sendo servido, dando trabalho para alguém, ou você está servindo alguém e sendo bênção na vida de alguém. Não existe meio termo. Não, dá trabalho. É uma palavrinha que você solta ali, é uma opinião mal falada que você fala ali e vai atrapalhando. Manter-se limpo e incontaminado do mundo. É só o Espírito de Deus que pode fazer isso com você, meu irmão. Toda vez que você abre a sua telinha e vê alguma coisa ali, a intenção daquilo é te contaminar. A intenção daquilo é mudar o seu conceito que Deus já colocou ali. Arrepender-se constantemente. Irmãos, apesar de sermos cheios do Espírito Santo, nós temos uma natureza, um coração corrompido. E nós precisamos nos arrepender constantemente. Deixa o Espírito de Deus mover na sua vida. Deixa Ele te falar o que é que você tem que fazer. Agora nós vamos fazer como Jesus. O que eu preciso ter? Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Então vamos rapidamente ver o que é cada um desses itens. Palavra de sabedoria é capacidade para dar uma palavra de direção de Deus. Eu vou colocar aqui algumas coisas que Jesus fez que está relacionada com esses dons. Quando Jesus envia os 70, ele está dando uma palavra de sabedoria para aqueles 70. Ele falou, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão ficar numa casa que abre a porta para vocês vão de 2 em 2, não vá sozinho. Isso é direção de Deus. Isso é uma palavra de sabedoria. Quando eles voltaram, Jesus perguntou para ele, e aí, faltou alguma coisa para vocês? Não, nada. Deu tudo certinho? Deu. Por quê? Porque Deus direcionou. Então, a pessoa que tem esse dom, ela tem a capacidade de dar uma direção para você, ou para a congregação, ou para o país, seja lá o que for, vinda do Senhor. Palavra de conhecimento. É a revelação do que não sabemos ou conhecemos. Exemplo de Jesus lá com a mulher samaritana. A mulher samaritana chega perto dele e ele fala, me dá água. Aí ela fala, como sendo tu samaritano? Você conhece essa história. E Jesus fala, vai lá e chama o seu marido. Ela fala assim, eu não tenho marido. Aí ele fala, disseste bem, já teve 5, e esse que tem agora não é seu marido. Palavra de conhecimento.
Jesus mostrou para aquela pessoa que ele conhecia algo, que ele não conhecia algo, mas o Espírito de Deus revelou para ele ali. E é assim que funciona esse dom na nossa vida. Quem está acostumado a lidar orando por pessoas individualmente e tem esse dom, sempre a gente ouve uma voz falando assim: quem te contou isso? Foi minha mãe? Foi meu esposo? Quem te contou isso? Então, Deus está dando aqui dons para você fazer o que Jesus fazia. Fé sobrenatural para crer no impossível. Não é essa fé, eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra. Não, essa é uma fé, vamos dizer, terrível. Porque quando você recebe esse dom, e Deus fala com você alguma coisa, você vai lá e faz aquilo. Você fala: Senhor, o Senhor tem certeza que é assim mesmo? O Senhor tem certeza? Olha, Senhor, eu vou falar, mas e se não for? Não, essa fé vem sobre você. Você vai lá e fala porque você sabe que Deus te deu o dom da fé. E o impossível vai acontecer. Eu tive experiências, mas a experiência dos 9 dons, a mais terrível que eu tenho foi no dom da fé. Porque exige da gente uma fé. O Senhor vai, fala ao seu coração e você fala: Senhor. Mas aí você fala: não, se o Senhor falou, eu vou fazer. Dons de curar. Autoridade para curar toda sorte de enfermidades. Jesus curando o cego de nascença. Vocês estão lembrados dessa passagem? A confusão que deu porque Jesus curou um cego. Vocês já repararam nisso na Bíblia? Chama o cego, chama o pai do cego. Mas por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus cuspiu no chão, fez um barrinho e colocou sobre o olho dele. Ele não tinha globo ocular. Esse foi o problema. E quando ele põe o barro ali e gera um novo olho, ele estava anunciando para todos assim: eu sou o Criador. Por isso que os religiosos da época ficaram malucos. Falaram: nós temos que matar esse homem. Porque ele está fazendo as mesmas obras que Deus fez. Operações de milagres. Autoridade para operar grandes milagres. Jesus lá em Mateus 13, 14, fazendo a multiplicação dos pães. Profecia. Capacidade de efetuar, de falar o que Deus quer falar. Quando Jesus lá entrando em Jerusalém, fala: Jerusalém, eu queria juntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos. Ali naquele momento ele faz uma profecia. O que é que ele fala? Essa cidade vai ser destruída. E isso acontece no ano 70 da era cristã. Discernimento de espíritos. Capacidade de identificar qual espírito está agindo. Você lembra daquele pai lá em... Eu esqueci de colocar o texto aqui. O pai leva o filho lá com um problema para Jesus. Jesus fala assim: sai dele, espírito surdo-mudo. Como é que Jesus sabia que era o espírito surdo-mudo? Porque ele tinha discernimento de espíritos. Irmãos, isso acontece muito. Isso acontece muito. Eu fui, só rapidamente, eu fui numa casa uma vez orar e eu não sabia nada sobre aquela senhora e ela tinha um buraco aqui que não parava de sangrar. E aí nós fomos na casa dela orar, eu falei assim: eu posso ungir as portas da sua casa? Ela falou: pode. Fui lá, comecei a ungir. Antes, eu falei assim: olha, o Espírito tinha me revelado que ela tinha um contrato com o diabo. Aí, quando eu falei assim: cadê esse contrato? Você quer queimar? Eu quero, mas eu não sei onde está. Quando eu passei num quarto, o Senhor falou assim: está em cima do guarda-roupa. Eu falei para ela assim, o que está lá em cima do guarda-roupa? Ela falou: o meu contrato. Eu falei: então vamos queimá-lo. Eu sei que queimamos. Aquela mulher foi liberta, fez um jantar, ainda jantamos lá na casa dela e foi embora para casa.
e ungimos aquele buraco que ela tinha na testa, e eu deixei uma pessoa para acompanhá-la, e depois eu perguntei, e o buraco na testa dela? Ela falou, não, cicatrizou, nunca mais sangrou. Então é assim que o discernimento de espírito funciona. Variedade de línguas é a capacidade para falar diversas línguas. Outros chamam línguas espirituais, né? Mas pode ser línguas aqui da terra também. Jesus não falou em línguas, pelo menos não tem narração. Mas ele falou que aqueles que creem falariam novas línguas. Ele não falou, mas ele deu. Igualmente a interpretação, né? Capacidade para interpretar. Não é tradução. As línguas estranhas. É muito parecido com profecia. Normalmente a pessoa, quando uma fala em línguas e a outra interpreta, normalmente é uma profecia. Quase todas as vezes é uma profecia para a igreja. Então, como receber e ativar esses dons? Muitos de nós fomos batizados com o Espírito Santo, mas nós quietamos na vida, nós paramos de desenvolver, nós paramos de crescer. E o dom é um presente. É como se Deus entregasse um presente para você. Você olha que presente legal. Abra sua gaveta, põe lá e fecha a gaveta. Podemos fazer isso? Podemos. Muitas pessoas fazem isso. Só que nós temos que lembrar que o Senhor falou assim, olha, tudo aquilo que você receber, você vai prestar contas um dia. Você pensou? Deus chegar lá para você no dia do seu julgamento e fala, filho, eu te dei o dom de curar, o que você fez com ele? Ah, Deus, eu ficava assim com vergonha, né? Não sei. Ah, você sabe, né? É tão difícil. Não quero saber isso não, quero saber o que você fez. Senhor, eu não fiz nada com ele. Será que nós vamos receber um elogio de Deus? Certamente não. Então, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Você recebeu os dons, vá aplicar ele, vai desenvolver ele. Ah, dom de cura, não vou orar de cara para uma pessoa que está com câncer, ora para uma pessoa que está com dor de cabeça. Aí você ora, a pessoa fala, passou. Você fala, funciona. Funciona, porque vem de Deus, irmão. Aí você vai crescendo. Vai chegar uma hora que você vai falar, câncer, sai em nome de Jesus, e ele vai sair. Primeiro Coríntios 14, 12 fala, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Tem um propósito, os dons. É abençoar a igreja, é abençoar o irmão, é abençoar a sua família. Não é para você falar, eu falo em línguas, gracinha. Não. Tem um propósito de você abençoar. Tanto lá fala assim, se você ora em línguas, ore, porque Deus vai te dar a capacidade de interpretar. A línguas é para mim, para o meu crescimento pessoal. Mas a interpretação é para os irmãos, é para servir a igreja. Sirva. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavivais o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, e parece que o Timóteo ficou lá, não sei... Será que funciona comigo? Né? Ele via Paulo fazer grandes coisas e falava, quem sou eu para chegar a ser igual a Paulo? Cara, tira isso da sua vida. Vá, que o Senhor vai te abençoar. Experimenta aí numa nação, aí, o dia que tiver aí um programa da igreja, como sempre tem aí, vai lá na outra nação e fala assim, eu vou praticar aqui os dons espirituais que o Senhor me deu. Você vai ver, você fala assim, gente, o que é isso que está acontecendo aqui? Eu tive uma experiência numa cidade, lá da Austrália, que eu orei para um senhor, a igreja está sem pastor. Eu orei para aquele homem, eu não sabia quem ele era, depois fui descobrir, ele era presbítero da igreja, mas eu não sabia.
E ele falou com a Cláudia, falou: Cláudia, fala com seu pai, que eu tive a maior experiência da minha vida com o Senhor naquele dia. E o Senhor falou: você vai assumir o pastorado dessa igreja. E ele assumiu, e está sendo uma bênção lá, está lá até hoje. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer fazer a obra através de você. Sabe essa timidez que você tem? Eu era uma pessoa muito tímida. Eu conheci a Rosângela porque eu anunciaram lá na igreja que ia ter um teatro. Eu falei: esse negócio deve ser bom para acabar com a timidez, vou lá. Cheguei lá, ela que está dirigindo o teatro. Eu falei: eu vou casar com a diretora. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas eu sempre procurei tirar isso. Falei: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Na apresentação do teatro, eu falei para 500 pessoas. Eu tinha 6 meses de convertido. 250 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Eu, um tímido, Zé Mané, que veio da roça. O Senhor não está olhando a sua situação agora. Ele está olhando o que você pode ser na mão dele. Ele não está olhando o seu pecado agora, meu irmão. Ele está olhando o que você pode fazer através do Espírito Santo de Deus. E ele está conclamando essa igreja a ser cheia do Espírito Santo, a sair da sua conveniência, da sua paradeira, da sua escondendo do Senhor. Tem muita gente escondendo de Deus. Tá? Não, aquela reunião de fogo, não vou lá não, que de repente o Senhor me pega. Não, irmão. O Senhor quer o nosso bem. Então, o que fazer como Jesus? Primeiro, ser batizado. Segundo, produzir o fruto do Espírito Santo. Testemunhar diariamente. Crer e receber os dons. E desenvolver e ativar os dons. Esse é o caminho. Faça isso e você será uma bênção na igreja, você será uma bênção na sua casa, você será uma bênção onde você trabalha, porque Deus vai estar com você. E você vai ser uma pessoa usada pelo Senhor. Agora, só o perigo de você fazer sem ser. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É incoerente eu fazer a obra de Deus e estar vivendo uma vida ímpia. Uma vida de iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É juntamento de pecados. É quando o pecado já não pesa mais no meu coração. Aí eu estou em iniquidade. É quando brigamos lá no trânsito e depois queremos nos justificar. Não, o cara fez errado comigo, eu estou certo. Por quê? Porque o pecado não está pesando mais. Aquele pecado de brigar no trânsito se tornou iniquidade da nossa vida. É incoerente, irmãos. Atos 8:17. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 11:15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Essa é a vida que Deus quer para mim e para você. Isso aí é a maneira que o mundo espiritual vai passar a te enxergar depois que você for cheio do Espírito Santo. Os demônios vão saber seu nome. Os demônios vão saber quem é você. Não vai ser igual aquele lá, os filhos de Cefas. Não. Foram expulsar os demônios. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas eu sei quem é. Não, ele vai falar: eu sei quem é você, Clécia. Te conheço. Conheço a sua fé, conheço a sua vida. É isso que o Senhor está procurando de nós. E eu queria orar por você nessa manhã. Se você tem essa vontade de ser como Jesus e de fazer como Jesus,
É para você essa oração. Eu queria que você ficasse de pé. Você quer receber essa oração? Espírito Santo de Deus, o Senhor está contemplando cada coração aqui nessa manhã. E eu sei que o Senhor está queimando em algumas vidas aqui. Eu sei que há é como se fosse uma corrente elétrica dentro de alguns aqui. Porque o Senhor vai levantar essas pessoas para serem testemunhas nesses últimos dias. Pessoas cheias do Espírito Santo, que vão expulsar demônios, que vão curar os enfermos, que vão pregar a palavra, mas que vão ter um caráter de Cristo, que vai ter o fruto do Espírito na vida dela. Irmãos, há uma unção aqui nessa manhã para você. Há um fogo que cai do céu para encher o seu coração, para te dar uma paixão por Jesus, uma paixão pela obra, uma paixão pela igreja. Há um vinho novo para você nessa manhã. Há uma alegria que só o Espírito de Deus pode te dar. Há uma paz que só o Espírito de Deus pode te dar. Uma alegria, uma longanimidade, uma bondade, um domínio próprio que o Espírito de Deus quer derramar sobre a sua vida. Para fazer de você um homem ou uma mulher segundo o caráter de Cristo. Como diz a palavra, até que alcancemos a estatura do varão perfeito. É ali o nosso alvo. É ali que o Senhor quer te levar. O Senhor não está olhando o seu pecado agora, meu irmão. Ele está olhando o que você vai ser na mão dele. Ah, um homem ou mulher, um profeta dos últimos dias. Você vai para os lugares ministrar e vai um bando de anjos junto com você. Porque Deus tem compromisso com você. Deus está vendo você, a sinceridade do seu coração nessa manhã. Seja cheio do Espírito, meu irmão. Seja cheio. Fala assim, Jesus, me batiza com teu Espírito aqui agora. Jesus, me batiza com teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, toma a comunidade em tuas mãos, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não nos deixe ir além nem aquém daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Dá-nos humildade, Senhor. Dá-nos arrependimento genuíno para a gente ser e fazer como o Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Espírito do Deus vivo, para fazer e ser como Jesus. Enche-nos, transborda em nós e faz algo novo no nome de Jesus. Amém.